Olá, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu tenho uma palavra aqui para vocês, irmãos, e hoje eu queria falar sobre as testemunhas de Jeová. Irmãos, nós sabemos que no mundo existem várias religiões, mas hoje eu queria falar especialmente sobre as testemunhas de Jeová. Pessoal, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar das testemunhas de Jeová e do que elas acreditam, mas muitos irmãos não sabem a história deles. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te contar quem eles são. Então, hoje eu vou contar para vocês quem são as testemunhas de Jeová. Mas antes disso, eu queria que você já se inscrevesse no meu canal, que você deixasse o seu like se eu gostei desse vídeo. Se você está assistindo agora ele, não esquece de compartilhar, amém? Então, vamos começar, irmãos, com a mensagem de hoje, né? Bom, as Testemunhas de Jeová é um movimento religioso cristão com mais de 8 milhões de participantes espalhados pelo mundo. Os seguidores dessa religião acreditam em um Deus único, chamado Jeová, e são seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Criado nos anos de 1870 por Charles Russell, nos Estados Unidos, esse movimento se popularizou com a publicação e a distribuição da revista A Sentinela, a publicação religiosa de maior circulação no mundo, com tradução para mais de 300 idiomas. As Testemunhas de Jeová são conhecidas por seu trabalho e pregação em lugares públicos, de casa em casa. Eles baseiam todas as atitudes nos ensinamentos bíblicos e levam esses preceitos e princípios a outras pessoas. As crenças das Testemunhas de Jeová são aplicadas a todo o seu modo de vida, relacionamentos, trabalho, saúde e lazer. É preciso seguir os ensinamentos de maneira séria. Aqueles que discordam publicamente da doutrina são expulsos do grupo. A Bíblia é a palavra de Deus e é cotidianamente estudada pelos seguidores dessa religião. Os estudos bíblicos podem ser feitos individualmente ou em grupos. Semanalmente são realizadas reuniões congregacionais nos salões do reino ou nas de algum membro da congregação. Apesar de acreditarem em serem seguidores de Jesus Cristo, as Testemunhas de Jeová não acreditam que ele, Deus, Jeová, é o Deus único, adorado por que ele é o Deus único, Jeová, e adorado por esses fiéis. Diferente de outras correntes cristãs que acreditam na ideia do Deus Trino, composto pelo Pai, Filho e Espírito Santo, essa religião conta com um corpo governante que é composto por homens experientes, considerados irmãos de Cristo. Esses grupos são responsáveis por auxiliar nos ensinos na compreensão dos preceitos bíblicos. Para se tornar uma testemunha de Jeová, é preciso estudar por meses ou até mesmo anos. As pessoas só são batizadas depois de expressar com confiança o desejo de fazer parte do grupo. O batismo é realizado pela imersão da pessoa em água. As Testemunhas de Jeová costumam fazer trabalho voluntário em prol da organização. Eles estão em lugares públicos, distribuindo publicações gratuitamente ou fazendo visitas de casa em casa para fazer pregação. A origem das Testemunhas de Jeová, essa religião se iniciou nos Estados Unidos em 1870 com o pastor Charles Russell, que organizava os grupos de estudos bíblicos com resultados
desses estudos, o Céu iniciou a publicação da revista A Sentinela, e assim o movimento se popularizou. Para a produção dessa revista, o Céu criou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, que depois ficou conhecida como Testemunhas de Jeová. Hoje a religião conta com uma estrutura mundial de coordenação e com congregações locais. Então, pessoal, Charles Russell, ele criou essa religião das Testemunhas de Jeová. Ele fez isso em 1870 e nós entendemos, pessoal, que as Testemunhas de Jeová eles têm uma história. Só que algumas coisas que eles acreditam não tem a ver com o que nós cristãos acreditamos, porque eles também são cristãos, mas eles acreditam em coisas que nós não acreditamos. Por exemplo, o céu. Irmãos, eles acreditam em um paraíso totalmente diferente do que nós acreditamos. Eles dizem que o paraíso vai ser logo assim a eternidade. Eles acreditam em coisas diferentes do que nós acreditamos. Eles veem o céu como uma coisa diferente, assim, sabe? Então, não estou aqui querendo desrespeitar e dizer que as Testemunhas de Jeová não são cristãos, porque eles são, mas, gente, nós vemos que existem algumas religiões que não estão assim batendo bem com a Bíblia. Algumas coisas que eles acreditam não tem a ver com aquilo que vem assim de Deus mesmo, assim. Porque nós sabemos, pessoal, que Deus, tudo que está na Bíblia, foi Ele quem falou. Foi Ele quem inspirou os homens a escrever. Então, tem algumas coisas que estão na Bíblia original que as Testemunhas de Jeová não acreditam. Eles acreditam de forma totalmente diferente. Mas eles têm a mesma convicção que nós temos. Eles acreditam em Jesus como nós acreditamos. Mas eles têm assim um modo de acreditar totalmente diferente do que nós acreditamos. Porque nós acreditamos que Deus, Ele é 3 pessoas em um só. Mas eles acreditam que só existe um Deus. Então, essa visão deles está errada, porque a Bíblia deixa muito claro que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que existe um único que se chama Jeová. Ou seja, eles dizem que só existe um Deus, mas eles não acreditam que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são uma pessoa só. Eles não acreditam que existe 3 pessoas. Eles acreditam que existe apenas uma, que é o único Deus. É claro que Deus ele é único, irmãos, mas a Bíblia deixa claro que para se tornar o que nós se tornamos hoje, foi preciso Jesus ser crucificado em nosso lugar. Então, como que Deus ele ia ser único, sozinho, para ele se tornar assim? Porque com certeza, irmãos, isso é óbvio. Deus não ia ter como ele se entregar na cruz, porque ele mesmo, Jesus, é Deus. Ele é o Filho de Deus, então ele irmãos, ele é o próprio Deus. A Bíblia deixa claro que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, que o Verbo estava com Deus. Então, a Bíblia deixa claro que Jesus é o próprio Deus. Mas as Testemunhas de Jeová, elas não acreditam nisso, como nós acreditamos. Nós acreditamos que Jesus, ele é o próprio Deus, que ele é a nossa salvação. Nós sempre declaramos isso. Nós, sendo cristãos, acreditamos na Bíblia, acreditamos naquilo que Jesus falou, acreditamos naquilo que Jesus nos declarou, aquilo que Ele falou para nós, através da sua palavra. Então, irmãos, nós vemos que a história das Testemunhas de Jeová, ela começou em 1870.
quando Charles Russell começou, ele criou nos Estados Unidos essa religião. Então essa religião ela não vem do Brasil, ela vem dos Estados Unidos, que foi um homem muito importante que criou ela. Só que nós vemos que nessa religião existem muitas coisas que estão contradizendo a Bíblia, que estão fora do padrão bíblico. Eles acreditam em coisas que nós não acreditamos, porque nós vemos as coisas totalmente diferentes do que eles veem. Eles têm uma visão diferente e nós também temos uma visão diferente, porque nós vemos Deus não só como um só, nós vemos Ele como 3 pessoas, porque existe um deles que age em nós e é o Espírito Santo. E existe um que nos salvou, que foi Jesus. Ele se entregou para nos salvar e Ele ressuscitou e agora Ele está vivo. E existe o Supremo, que é Deus. Então, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o que age em nós e Deus é que é Jeová, o Supremo. Então, existem 3 pessoas, mas é algo que nessa religião não existe, porque eles não acreditam nisso. Então, nós vemos, gente, que nós cristãos precisamos espalhar mais a mensagem, porque nós sabemos que nós podemos convencer essas pessoas de que nós acreditamos da maneira certa. Eles é que estão pensando errado, porque como que as pessoas vão acreditar que só existe um Deus, sendo que nele são 3 pessoas? 3 pessoas juntas que formam um Deus só. Porque não tinha como Deus salvar a humanidade se Ele não tivesse um Filho que se entregasse por nós. Alguém que fosse santo, que fosse purificado, alguém que não tinha nenhum pecado. Então, foi preciso sim Jesus se entregar, porque Ele era o Filho de Deus. Mas as testemunhas de Jeová, por mais que elas acreditem que Jesus é o Filho de Deus, eles não acreditam que Deus é 3 pessoas. Eles acreditam que Deus é um só. Então, eles têm assim uma capacidade de pensar muito impossibilitada. Eles pensam muito pouco. Se eles refletissem mais, eu acredito que eles pensariam assim também como nós. Nós acreditamos que existe 3 pessoas em um só. Então, irmãos, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Nós somos todos iguais, somos todos pecadores, mas nós, irmãos, precisamos pôr à prova aquilo que está contradizendo a Bíblia. Então nós vemos que a história das testemunhas de Jeová, por mais longa que ela seja, eles ainda assim, depois de tantos anos, nós estamos num ano agora, no século 21, e eles ainda não acreditam que existe 3 pessoas em um só. Eles continuam acreditando que só existe um único, mas Deus é 3 pessoas. A Bíblia deixa isso muito claro.